Quero agradecer a presença de todos que estão aqui. Segunda-feira, né? Desejar desde já para vocês aí uma ótima semana. Pessoal, nós estamos aqui no evento onde a gente vai iniciar, né? Cortar a faixa, digamos assim, né? Do Batch 3, do CVC do Grupo Integrado. E eu trouxe aqui nesse nosso encontro o Fabrício, né, que vai explicar um pouquinho para a gente. Daqui a pouquinho eu vou liberar para ele poder se apresentar e explicar um pouquinho sobre essa iniciativa, mas daqui a pouco a gente vai trazer uma startup que também recebeu investimento do Grupo Integrado para contar um pouquinho como foi essa experiência. Né? Então vocês vão ter aí um one-on-one, digamos assim, com alguém que já passou por esse processo. Quem está com a gente aí, acompanhando o Founders Club desde o ano passado, sabe que no ano passado a gente iniciou esse desafio aí junto com o Grupo Integrado, e nós já tivemos aí 2 bets, né? Um último bet, ele está em fase de término agora, mas hoje já inicia o terceiro, porém no primeiro bet nós já tivemos algumas startups, né, que chegaram ali na final e e avançaram com o Grupo Integrado. Então a gente vai trazer uma startup para contar um pouquinho dessa experiência, né? E depois a gente vai falar sobre tese de investimento, a gente vai ter um espaço também para tirar dúvidas de vocês, para que vocês possam fazer a inscrição. Depois eu vou liberar o QR Code, o link aqui no chat também, para que vocês possam fazer a inscrição. Também apresento o cronograma para vocês de como vai funcionar, para que vocês saibam todos os detalhes aí. Se o Anderson quiser fazer algum comentário, não sei se quer fazer algum comentário, senão eu já posso passar para o Fabrício. Na verdade, meu comentário é agradecer aí a parceria com o Grupo Integrado. Já tem 2 startups investidas, mais uma em análise, e agora a gente está lançando aí o Batch 3 para, vamos ver se ao longo aí nos próximos 2 anos aí a gente consegue trazer para eles umas 5, 6, 7, de repente até 10 startups para eles investirem. Obrigado aí pela oportunidade, pela parceria, Fabrício. Bora lá. Show de bola. Eu que agradeço, Anderson, Marcelo. Tem sido um grande prazer, né, a gente construir isso juntos. O Integrado tem, né, dentro da família que mantém o Integrado já esse perfil empreendedor, né, que vem da família, mas não estava materializado dentro do centro universitário, e ter essa oportunidade de construir daí a várias mãos, né, inclusive com founders, realmente tem sido uma grata experiência para nós, enquanto Integrado, e, ao mesmo tempo, essa grandíssima oportunidade de estar com esses empreendedores que vocês trazem para nós. A cada bet é uma experiência diferente, são contatos que realmente têm feito com que a gente cresça enquanto instituição, cresça profissionalmente, e, ao mesmo tempo, tem gerado muita sinergia com aquilo que a gente pensa pelo propósito das startups que a gente tem conversado. Então, tem sido uma experiência aí fez 1 ano agora, né, que a gente começou nesse trabalho, bastante satisfatória e de muito propósito por detrás de tudo aquilo que a gente tem construído em conjunto, né? Boa, Fabrício, a gente queria te conhecer um pouquinho aí, saber quem é o Fabrício, depois conhecer também um pouquinho mais a fundo sobre o Grupo Integrado, e depois a gente comenta especificamente sobre o BET, a gente compartilha aqui a tese também, né, e depois libera para o pessoal poder fazer perguntas, que eu já recebi perguntas no privado aqui também. Pessoal, aproveitem para fazer depois aqui na live, mas depois da live, quem não conseguir perguntar, eu respondo também, bem tranquilo. Excelente. Bom, primeiro, agradecer a todos que estão aqui, né, segunda-feira, 19 horas, é um prazer tê-los aqui neste início de fevereiro, que seja o primeiro encontro de muitos que nós ainda teremos para discutir todas essas temáticas que nós temos falado. Eu estou aqui no Grupo Integrado há 3 anos, estou como head de inovação. Temos trabalhado muito o desenvolvimento do Integrado enquanto universidade empreendedora. A minha formação é tecnologia, né? Então, eu sou formado em ciência da computação e o meu doutorado foi em fusões e aquisições pela Universidade Federal de Lavras, e depois eu fiz o meu pós-doutorado em Aveiro, estudando principalmente questão de política e território e a inclusão de tecnologias para transformação, principalmente na área da saúde. Então, esse background, né, tanto acadêmico
quanto do próprio estudo, né, tanto da tese como depois no pós-doc, me ajudaram muito a enxergar a universidade como um campo realmente empreendedor. E aí, em parceria com o Jefferson, né, que é o nosso CEO e vice-reitor, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, ele também foi para um lado do doutorado dele, pesquisar sobre universidade empreendedora. Então, deu muito match, né? Eu vim com fusão e aquisição, vim com a proposta de juntar o conhecimento de universidade aplicado em hospitais, na época lá em Aveiro, e ele veio com o estudo, né, com a proposta de uma tese em que a universidade empreendedora, o que ela deveria criar, o que ela deveria gerar de sinergia. E nós, então, começamos todo um trabalho de gerar essa cultura empreendedora dentro da universidade, fizemos um primeiro trabalho em conjunto, e um segundo aqui no integrado, né, e eu sempre costumo brincar, sabe, Anderson, Marcelo e todos que estão aqui, que a universidade, ela pode ser qualquer coisa, inclusive uma universidade, né. Então, essa liberdade que a gente ganhou de propor aqui diferenciais, empreendedores, e fazer com que o integrado ele consiga, por meio desse nosso DNA de geração de universidade empreendedora, mais o DNA da família mantenedora do integrado, fazer com que realmente ele possa ser uma chave para transformar e apoiar o empreendedorismo e a inovação em nosso país. Então, esse é um pouquinho do nosso background, né, e também da nossa experiência. Eu, desde 2003, né, eu sempre atuei com educação, né, então, educação está no sangue, educação é uma paixão, né, que eu tenho, e ter a possibilidade de, por meio da educação, a gente conseguir valorar, acelerar e desenvolver negócios, eu acho que aí a gente encontra um match em tudo aquilo que a gente ama, né? É bem na linha de alinhar valores e propósito, né? Porque no final de tudo a gente está tratando de negócios, mas são pessoas. Eu acho que esse lado humano que vocês têm, assim, de preocupação com a comunidade, eu tive lá, estou falando isso, pessoal, porque o ano passado eu fui, em março, dar um treinamento e eu vi quanto está na cultura deles a preocupação com a comunidade, não é só negócio, não é só business, né? Tem toda essa parte de valores, de propósito por trás também, que eu achei incrível, assim, por parte do Grupo Integrado. Parabéns. Exatamente, Anderson. Quando a gente volta, né, para o início, né, do Integrado, lá em 86, ele nasce com esse propósito, né, de trazer para a cidade de Campo Mourão, né, aqui no Paraná, até para o pessoal se situar, né, a gente está aqui em Campo Mourão. Campo Mourão fica a 88 quilômetros de Maringá, né, Maringá é uma cidade de 400 mil habitantes, Campo Mourão é uma cidade de 100 mil habitantes, mas Campo Mourão é uma cidade um pouco, vamos colocar assim, excepcional, né, porque ela não, obviamente, é uma cidade de 100 mil habitantes, mas está aqui a maior cooperativa da América Latina, né, é uma das cidades que comporta, então, uma produção muito grande de grãos, ela é atravessada por 4 BRs, né, então existem algumas conjunções aqui bem interessantes. E nesse sentido, né, o integrado ele nasce com a proposta de que podia existir uma educação de qualidade aqui na nossa cidade e que os pais não precisariam enviar seus filhos para fora para fazer, principalmente o ensino médio, né? E, então, em 86, ele nasce de uma sociedade de 50 famílias, né? Então, é um pouco inédito isso, né? Uma escola de 50 sócios, com o objetivo de realmente fazer com que os filhos ficassem aqui na cidade, né? Não precisassem mudar. E depois disso daí, né, à medida que o tempo foi passando, os filhos foram crescendo, as famílias foram perdendo o interesse pela educação, mas a família, né, hoje, que mantém, ela viu na educação uma proposta muito importante como legado, né, deles para a cidade, para a região. Então, realmente, o propósito é algo que quem visita, né, Anderson, quem vem aqui não sai daqui com outra imagem, senão essa. Outra imagem. O motorista que foi me levar para o aeroporto,
O cara era encantado com as lideranças dentro do grupo integrado, falando bem da família inteira, assim, porque eles têm negócios no agro, na saúde e na educação. O cara foi a viagem inteira me contando a história assim, do quanto eles geraram de emprego, renda, quanto eles impactam na sociedade como um todo, lá na comunidade. Fantástico mesmo. Exato. Show de bola. E é bacana, porque por mais que a gente esteja no interior, né, alguns insights e modelos mesmo de inovação na educação saem daqui, né? Então, por exemplo, o Integrado foi a primeira instituição do Brasil a ter agronomia noturna, né? Esse foi um insight, né, dos donos para tentar permitir com que as pessoas que não tinham condições de fazer um curso de UNO por causa do seu trabalho conseguissem fazer a graduação, né? Então, na época foi uma discussão enorme, né? Imaginem, né? 20 anos atrás, falar de uma agronomia noturna para a MEC, para a CREA, foi algo bastante interessante. E coroa muito todo esse processo, né, a medicina, em 2015 para 2016, né, com a medicina vindo para cá, que realmente coroa todo um projeto, né, da família, com toda a estrutura, né, que uma medicina merece. A nossa medicina, ela é uma medicina exemplar hoje no país, com respeito a não só a infraestrutura, mas a própria matriz do curso, né, aos próprios docentes, ao próprio método que a medicina tem. Hoje ela é uma medicina que é exemplar para outras universidades e é apontada como sendo uma medicina de qualidade. Então, isso para nós dá muito orgulho, porque tem a ver com o DNA da educação que a gente sempre procurou, né, encontrar, que é ser conhecido pela qualidade, né? Então, isso é muito relevante para nós, ainda mais um curso que deve ser levado tão a sério como a medicina, né? Show de bola. E aproveitando, então, Fabrício, que todo mundo já entendeu um pouco melhor, né, do contexto aí do grupo integrado e dessa questão de propósito, né, que vai além do investimento em si, né? A gente apresenta, então, para todos aqui um pouquinho mais sobre o CVC, né? Então, como a gente comentou anteriormente, a gente está fechando agora um ano, né, trabalhando juntos aí nessa construção do CVC. Então, nós aqui do Founders temos essa missão de selecionar as startups e apresentar para o grupo integrado, para que o comitê de investimento, a gente comenta, né, Anderson, que a gente tem um comitê dentro do grupo integrado super completo, né? Não sei se tu quer falar aí as figuras, mas a gente tem a CTO, a gente tem CFO, a gente tem o CEO, a gente tem o Fabrício também da área de inovação, né? E tem mais o Pedro também, que é o presidente do conselho lá. Exatamente. Realmente um comitê. Tem o CFO que analisa a parte financeira, tem o CTO que analisa toda a parte de tecnologia, tem o Head de Inovação que identifica ali os gatilhos, se tem diferencial ou não, tem o CEO que é o que coordena e lidera e entende o que tem de sinergia com o resto do grupo integrado, porque a ideia também é trazer empresas que possam se beneficiar do ecossistema deles para crescer, né? Tanto que, vou dar um spoilerzinho, tá? Uma das investidas que a gente indicou para eles, quando começou no grupo integrado, tinha um faturamento de 140 mil por mês. Passou 3 meses, já está batendo quase 500. Né? E vai entrar daqui a pouco para a gente contar um pouquinho de história. Então, esse é o valor do que pode gerar valor, não só o investimento financeiro, mas quanto a rede de conexões pode gerar oportunidade para as startups também dentro do ecossistema deles. Exatamente. Então essa tem sido uma forma bacana de já na seleção ali das startups, né, e no momento de apresentar o pitch ali no Pitch Day, ter uma análise mais completa do negócio, e essa análise é feita também entendendo do ponto de vista do grupo integrado, como que ele pode ajudar também depois que faz investimento, né, como o Anderson falou, não é apenas o investimento em si, mas também é esse smart que vem junto de várias mentes brilhantes aí que estão em cada parte do processo apoiando a startup. E parte muito da premissa que eu sempre falo, o dinheiro acaba, mas o cérebro está sempre vivo. Exatamente. Então a gente vai comentar um pouquinho da tese de investimento, mas antes deixa eu só comentar também sobre o cronograma, né? Como eu falei, a gente está abrindo aqui o Batch 3, então o início das inscrições é hoje,
e o fim das inscrições é no dia 3/13. Então vão ter 30 dias, né? Mas é aquilo, não deixem para depois, tem feriado de carnaval, né? Então, assim, vamos tentar fazer a inscrição o mais breve possível e pelo menos já acessem depois o QR Code, se deparem com o formulário para vocês terem ali mais ou menos na cabeça quais são as informações que são solicitadas ali, porque daqui a pouco, se vocês tiverem que ajustar algo no pitch, fazer algum ajuste ali em questão de números, vocês já sabem disso e já conseguem fazer esse ajuste, né? Então, o cronograma vai ser o seguinte, deixa eu selecionar o apontador aqui, acho que fica melhor, né? O início das inscrições, então, o fim, teremos aí 30 dias, depois começa a fase de entrevistas. Então, nós aqui do Founders Club vamos contatar as startups, vamos fazer uma análise prévia ali, né, de acordo com as inscrições, tem também os requisitos que as startups precisam ter de acordo com a tese, a gente parte para a etapa de entrevistas, vai conversar com as startups, vai aprofundar essa conversa, entender os números, entender melhor o pitch deck também, porque nada como um contato one-on-one, e aí depois entra a fase de feedback e seleção para o pitch day. Então a gente parte para essa seleção do pitch day depois das entrevistas e já selecionando as startups que vão apresentar no pitch day. Não existe, digamos assim, um número mínimo nem máximo de startups, todas aquelas que avançarem e que a gente entender que há uma sinergia e também um fit com a tese de investimento, elas vão para esse pitch day, e aí nesse pitch day, geralmente, o que acontece? A startup tem ali um tempo de 5 minutos, 6, 7 minutos para fazer o pitch, e depois tem mais aí uns 15 minutos para poder apresentar, responder as dúvidas, né, que ficam, daqui a pouco algo que não ficou tão claro no pitch, alguma informação que o comitê achou relevante perguntar, quer poder entender mais profundamente. Então, nesse pitch day é o momento para poder fazer isso. No pitch day, a gente já tem, junto com o grupo integrado, uma resposta de quais são aquelas startups que mais chamaram a atenção, que mais tiveram uma nota alta, digamos assim, na avaliação que é feita internamente por eles, e nós já convidamos as startups para poder apresentar novamente o negócio em uma segunda rodada, digamos assim, né? Aquelas startups que chamaram a atenção do comitê, elas já vão para essa segunda rodada, aonde não é necessário fazer o pitch, mas sim aonde a gente vai estressar um pouco mais os números do negócio e vamos entender também um pouquinho melhor sobre o cap table, sobre o founder, se ele está full time no negócio, quais são os founders que estão full time. Então, aquela, digamos assim, a gente brinca, né, que é uma sabatina, mas a gente vai aprofundar melhor o negócio, entender os desafios também que ele possui e como nós, o Founders e o Grupo Integrado também pode apoiar. E aí, depois dessa aprovação, né, que está prevista ali para a data de 8/4, a gente parte, então, para o investimento que vai sendo realizado a partir do desenvolvimento na data de aprovação ali. Então, é um cronograma bem objetivo, né, pessoal? Um cronograma que não vai ser muito extenso também. Então, são previstos 3 bets nesse ano, né, o bet 4 também e o bet 5, porém, tem o cronograma aqui apresentado para vocês, para que vocês possam entender um pouquinho como vai funcionar essa questão de datas, beleza? Algum comentário aí, Anderson, Fabrício? Marcelo, eu acho que só é bacana também, algo que talvez a gente não conseguiu dizer, e você mencionou, né, sobre o nosso ecossistema, porque pode ser, às vezes, que o pessoal não veja tanta sinergia com educação, né? Mas nós temos interesse também na tese, né? E depois também a gente vai passar o link do site que tem a nossa tese, algumas coisas pertinentes a negócio que podem ter a ver, por exemplo, com uma área específica de um curso de graduação, como de agro, né? Como, por exemplo, de saúde, que para nós é bastante interessante a gente perceber esse tipo de fit. E também nós temos já, né, outras empresas do grupo, que também acho que é interessante mencionar, como, por exemplo, a Connect, né, a Super Professor. Nós agora no Show Rural em Cascavel, né, não sei se tem alguém do Paraná, de próximo aqui a Cascavel, nós vamos lançar uma spin-off nossa chamada Agredu, né, então
Nós temos também outras empresas que fazem parte, né, do grupo integrado, e, por vezes, também pode gerar uma sinergia com algum tipo de projeto ou com algum tipo de startup que o pessoal que está aqui possa se interessar. Excelente. Eu já vi que tem algumas pessoas perguntando no chat, como que eu faço para participar. Daqui a pouquinho, depois da gente comentar sobre a tese de investimento, eu já libero aqui o QR Code, vocês podem se inscrever e eu mando o link aqui no chat também. Vamos falar um pouquinho, então, pessoal, sobre a parte da tese de investimento, né? Então, fiquem bem atentos aqui a essa questão, porque é um ponto crucial aí para entender as startups que têm fit ou não com o negócio, tá? Então, a gente divide em 3 pilares. Então, o pilar de maturidade da startup, depois o pilar de solução e modelo de negócio e o pilar de perfil societário, né? Então, dentro do CVC do Grupo Integrado, dentro do pilar de maturidade da startup, o primeiro ponto aqui é que as startups devem ter 1 ano de atuação no mercado com MVP validado, né? Depois, podem ou não ter recebido investimento. Então, algumas startups têm dúvida, né? Quando eu converso com elas nas entrevistas, enfim, o nosso time aqui conversa com elas na entrevista, algumas que receberam investimento menor anteriormente, acabam tendo receio daqui a pouco de buscar um outro investimento, mesmo que seja maior. Então, na tese do Grupo Integrado, não tem problema se a startup já tiver recebido investimento. Às vezes, esse investimento pode ter sido o Family, Friends and Foes, pode ter sido o investimento anjo, e pode ter sido também, em alguns casos, investimento de aceleradora. Então, não tem problema. E o contrário também é verdadeiro. As startups que ainda não receberam investimento também podem receber, através do Grupo Integrado, o seu primeiro investimento. Outro ponto importante, a soma dos últimos 12 meses superior a 100.000 de faturamento. Isso é para exatamente poder ter um aporte realmente maior nas startups, né? Então, digamos que é relevante aí que na hora da inscrição vocês coloquem o faturamento exatamente como ele está atualmente, né? A soma dos 12 meses. Inclusive, foi um ajuste que foi feito do último batch para esse batch. Anteriormente, a gente perguntava o faturamento mensal da startup, e na entrevista a gente entrava mais a fundo no faturamento nos últimos 12 meses. Nesse ano, nas inscrições, já tem ali a questão do faturamento dos últimos 12 meses também, para que já possa dar mais agilidade nos contatos lá na parte da entrevista. Então, é super importante esse ponto aí. Falando de maturidade, algum comentário aí, Anderson? Não, toca a ficha, Marcelo, tá Beleza. super sossegado. Para o segundo pilar, então, solução e modelo de negócio. Então, as áreas de interesse são saúde, né, as health techs, agronomia, as agritechs, ou até mesmo food techs, e tecnologia techs, como o Fabrício já briefou ali anteriormente, né? Então, esses são os principais segmentos aqui. Outro ponto importante, possui um modelo de negócio escalável, B2B ou B2C, né? Qualquer lugar do Brasil, então não tem limitação geográfica, né? Startups de qualquer local aí do Brasil podem fazer parte, podem se inscrever. E também é bacana essa questão do propósito alinhado com as ODS, né? Então, alguma das ODS, 3, 4, 8, 12, 13, 16 ou 17. Quem coloca ODS no pitch deck já tem na ponta da língua e já sabe quais são todas essas ODS aí da ONU, né? Para não ficar redundante ou até mesmo a gente se estender muito, não vou detalhar cada uma, mas founder aí, raiz, que coloca ODS no pitch já sabe aquelas que se encaixam. Mas algum comentário, Anderson? Posso ir para o perfil societário? Pode ir, segue. Estou respondendo algumas perguntas aqui do chat. Show de bola. Então, aqui no perfil societário, né, preferência para as startups que tem 2 sócios ou mais, né, é super bacana, né, e importante aqui dentro do CVC que ao menos um dos sócios tenha dedicação exclusiva, né, esteja full time no projeto e que o time seja complementar, né. Então, ali um time que tenha um CTO, um time que tenha alguém de negócio, um time que tenha alguém da área daqui a pouco financeira. Então, um time que seja considerado um time complementar, né? Que não seja todas as funções do negócio centralizadas em uma única pessoa, que possa ter aí uma figura de alguém que cuide da parte de tecnologia, uma figura de alguém que cuide da parte de vendas, também alguém que daqui a pouco cuide da parte de marketing, pode ser também o mesmo profissional de vendas, mas que esse time seja complementar. Então, um time com 2, 3 pessoas, 4 pessoas já é considerado, em suas áreas distintas, aí um time complementar.
Então, aqui é um pouquinho da tese. Eu vi ali que tem algumas perguntas, né, pessoal? Depois a gente libera também para vocês conversarem. E eu vou projetar aqui na tela, então, o QR Code, né? Tem bastante gente curiosa aí. Quando vocês escanearem o QR Code, vocês já são direcionados direto para a página que vai ter um resumo de tudo isso que a gente comentou aqui, né? Um pouquinho de tudo que a gente falou até agora. E aí vocês vão clicar em fazer a aplicação e automaticamente vocês conseguem já responder ali o formulário e colocar todos os dados importantes para que vocês possam, para que a gente possa receber a inscrição de vocês, possa fazer análise e avançar para a fase de entrevistas para aquelas que, digamos, preencherem os requisitos, né, que a gente comentou aqui da tese. Eu vou colocar esse link aqui também no chat, para que vocês possam se inscrever caso alguém esteja no celular aí e também queira fazer a inscrição via celular. Deixa eu só colocar aqui o link. Já vou colar aqui. E já vou fixar aqui no chat também. Não sei se o Luciano já está por aqui, e aí eu queria aproveitar para chamar ele. Se ele não estiver por aqui ainda... Marcelo, tanto eu como Luciano, obrigado. Isso, deixa eu fazer um comentário aqui antes. O pessoal falou da apresentação, a gente vai compartilhar a apresentação dentro do grupo do Prime, lá do Founders Club Prime. Se por acaso aqui tem alguma startup que não esteja do Prime, que a gente fez divulgação para fora, eu compartilhei meu LinkedIn, pode me chamar no LinkedIn que eu compartilho a apresentação por dentro do LinkedIn, tá? Ninguém vai ficar sem as informações aí. Bora lá, Luciano. Obrigado, Marcelo. Boa. Luciano, então fica à vontade para compartilhar, né? A gente já comentou brevemente que tu ia participar aqui, uma das startups que no primeiro batch ali já recebeu investimento do Grupo Integrado. Eu queria que tu contasse um pouquinho para a gente, Luciano, como que foi essa experiência aí durante todo o período, né? Desde o início ali da inscrição até o momento que vocês tiveram o sim do Grupo Integrado ali, o tão esperado sim, né? E como que tem sido a experiência depois disso, né? E as conexões que vocês têm feito aí. Bem, eu vou retificar um pouco a fala do Marcelo. Eu acho legal contar como tudo aconteceu. Eu acho que a história tem uma história também, não é só o investimento, né? Tem toda uma jornada que a gente cumpriu um pouquinho antes. Não, perfeito, Anderson. Eu acho que era isso que eu ia começar falando, né? Eu acho que, primeiro, a participação da Basic em programa de aceleração, ter te encontrado, né, como mentor, para a gente foi fundamental também, porque senão a gente não teria conseguido fazer essa ponte, né? De talvez ter entrado nesse programa da CVC, do Grupo Integrado. Então, assim, para uma dica, né, que a gente sempre dá para quem está começando uma startup, eu não sei o estágio de cada uma das startups que estão se inscrevendo no programa, mas participar desses programas de aceleração, porque são programas que criam conexões, né, além de desenvolver a sua startup, além de melhorar, né, diversos aspectos relacionados à jornada da startup, lhe promove conexões, né, que são conexões essas que são importantes, que hoje, por exemplo, a gente até hoje colhe frutos dessas conexões, né. O Anderson aqui foi uma grata surpresa, né, porque foi um dos mentores, né, trabalhou com a gente, ajudando a gente no desenvolvimento, principalmente do nosso pitch, de toda a discussão, né, do nosso negócio, para que a gente pudesse evoluir. E aí veio a oportunidade de entrar no programa lá da... Aproveitar e te interromper, Luciano, já vou fazer o jabá. O Inovativa Brasil vai estar com as inscrições abertas, foi por onde eu conheci o Luciano, na verdade, agora no final de fevereiro, tá? Então já fica a dica para todo mundo, independente do grau, nível, estágio de maturidade, se inscreve no programa, que vale super a pena, porque tudo é uma construção, né? Nada acontece por acaso. Obrigado, Luciano. É por isso que eu queria a tua ajuda já, para aproveitar e fazer o jabá do Inovativo. Perfeito, Anderson. E assim, para a gente também foi muito interessante o programa, até porque a gente foi a top 1 fintech, né? Então a gente ficou como primeiro lugar lá do setor de fintech, da vertical de fintechs, né? Então para a gente também foi excepcional, né, ter sido premiado. Então vale muito a pena o programa da Inovativa, né? E vale muito a pena essas conexões para que frutos futuros, né, possam ser colhidos, né? Então isso é importante. Então eu acho que esse é um ponto que é importante para caramba. E também quando o próprio Anderson, né, convidou a gente para participar do primeiro
Bet lá do CV, desculpe, do Grupo Integrado, a gente apresentou a Basic, né, fez o pitch com o pessoal e foi muito rápido, assim. Quando você tem fit com o negócio, né, quando você tem um match perfeito entre a sua startup e a CVC, é isso que acontece, né? Então, com o Grupo Integrado, foi muito rápido o sim, né, a decisão. A gente ficou até, né, um pouco surpreso, né, porque quando a gente apresentou, logo na segunda reunião, o Pedro, que é o CEO, né, do conselho, o presidente do conselho, ele já deu o gol e já disse, não, vocês estão, né, dentro, a gente vai fazer o investimento em vocês. Então, foi muito rápido. E agora, nesse processo pós-investimento, né, o investimento a gente recebeu de forma rápida, né, logo eles fizeram o aporte, né, de investimento, e a gente vem, junto com o Grupo Integrado, desenvolvendo algumas oportunidades conjuntas, né, tanto a oportunidade deles serem clientes nossos, né, então eles estão se tornando clientes da gente, então eles vão desenvolver o projeto usando a plataforma da Basic, né, para desenvolver a fintech deles, né, dentro do Grupo Integrado, e também as conexões que eles estão proporcionando com a gente, né? Então, como eles têm um ecossistema, né, muito interessante ao redor do Grupo Integrado, a gente também está vislumbrando já outros projetos conjuntos, né, outros projetos que podem nascer, inclusive, né, novos negócios, né? Então, isso é o que promove você estar dentro de uma CVC, de um grupo importante, né, como o Grupo Integrado, um grupo bem sólido, né, um grupo que é muito empreendedor. A família do Grupo Integrado, né, que é dona do grupo, é uma família extremamente empreendedora, então, assim, eles se diversificam muito, né, quando você conhece o ecossistema deles, você percebe isso, né, a veia empreendedora deles, de buscar diversos tipos de negócio em várias verticais, né, claro que tem sempre algum alinhamento, né, com o propósito deles, mas é fantástico, né, quando você começa a mergulhar. Semana passada a gente estava lá com eles, a gente foi até Campo Mourão, né, para conhecer a empresa, conhecer o ecossistema, né, e conversar com eles um pouquinho para que a gente pudesse entender quais oportunidades que a gente poderia fazer em conjunto. E agora a gente está no processo com eles de pensar esse projeto conjunto e também no processo de conexões, porque como eles também conhecem outros empresários, né, eles também estão buscando fazer essas conexões para que a gente possa captar aí novos clientes, né, e isso é o Smart Money, né, muito mais do que o dinheiro, né, é exatamente isso, né, o melhor dinheiro para uma startup, para uma empresa, é o dinheiro do cliente, né, é quando entra a receita, o cliente foi lá e pagou pelo seu projeto, esse é o melhor dinheiro, porque além de você colocar mais um case, né, na rua, você ainda recebe um dinheiro mais limpo, né, porque você não precisa disponibilizar nada para o investidor, né. Então, é isso que está promovendo e proporcionando para a gente dentro da CVC, do Grupo Integrado. Se Elon quiser complementar aí, Elon está aqui também, meu sócio. Boa noite a todos. Não, só 2 pontos, né? Um que eu coloco também, né? Como é um grupo muito organizado, a governança tem um papel essencial dentro da estrutura deles, né? Então, a preparação das startups, né, em governança, a contabilidade, gestão financeira, isso é super importante, né? Uma vez que o padrão de governança deles é muito alto. Então, o fato da gente já ter uma preparação prévia nesse sentido também ajudou a dar mais velocidade no fit com o grupo, tá? E aqui, como eu não podia também deixar de falar, agradecer ao Anderson, né, mais uma vez, porque ele foi o tipo de mentor que de fato pegou pela mão, tá? Então, quando fala assim, foi literalmente, né? Ele saiu de Inovativa, sei lá, 7 horas da noite, ele disse, não, vamos agora, vamos conversar fora desse ambiente, né? A gente saiu para jantar, continuou conversando, ele disse, não, agora precisamos continuar. Isso já tarde da noite, a gente saiu, fomos para a casa dele, continuamos desenhando o modelo de negócio, conversando. Verdade. E isso, cara, fez muita diferença, né? Querendo ou não, trouxe a gente até aqui em alguma medida. Então, contar com o privilégio de ter, né, mentores como o Anderson dentro de um grupo fechado, que é o Founders Club, né? É algo que, assim como o Luciano falou, que a gente estimula que isso seja capitalizado, né, utilizado, né, o network do grupo é muito forte, né, do Founders Club. E em relação ao Grupo Integrado, é um grupo excepcional, né, como o Luciano falou, com um ecossistema super diversificado, um comportamento empreendedor muito forte e com governança bem formalizada, tá? Então, só complementando o que o Luciano falou, isso é um ponto para as
startups que eventualmente venham a concorrer, né, nesse batch, né, a buscar a organização, principalmente seu sistema, sua parte financeira, né? Hoje tem ERP super baratos, né, que viabilizam esse tipo de organização, né? E buscar, né, ter essa organização desde o estágio seed, pré-seed, é super importante até para passar pelas diligências que vão vir, né? Prévia ao eventual aporte de capital, tá? Acho que é só isso, Luciano. Só isso não, obrigado pela lembrança, já teve esquecido. No momento da gente lá em casa, trocando lá, obrigado pelo carinho. Eu acho que é muito sobre isso também, vocês estão vendo que não é só negócio, não é, eu acho que tem toda uma construção de relação, assim, de realmente ter essa questão de troca, que esse olhar mais humano para as pessoas e para os negócios, né? Eu acho que isso é bonito que o Grupo Integrado tem, por isso a gente teve um alimento muito grande, assim, de valores e propósitos, não foi por acaso que a gente se encontrou, né, Fabrício? Não, é tão bacana essa energia que gera. Eles ficaram um dia e meio aqui, quinta e meio-dia da sexta. Tirando a Basic, a gente tem em vista aí pelo menos 3 grandes projetos para construir juntos, sabe? Eu acho que isso é muito bacana também, essa abertura, né, que o integrado consegue dar, que às vezes até a gente que está aqui se surpreende, né, com essa abertura que a família dá para a gente de atuação, de liberdade, de propor, e que a gente deseja muito que isso aconteça também com os demais investidos, né, porque isso realmente faz a gente ficar olhando sempre para frente, né. Então, existe o projeto aqui com a Basic, está ok, já está fechado, a coisa está andando, o que dá mais para a gente fazer em conjunto? Eu acho que isso é muito bacana, que as startups que estão aqui também consigam perceber isso, né? Porque às vezes tem algumas coisas engavetadas, né? O cara se centraliza num projeto, mas ele tem outro ali na gaveta, né? Então isso é muito legal de compartilhar, né? E Luciano, Elon tiveram aqui, foi sensacional a vinda deles, e que tenhamos outras, né? Show de bola, acho que essa é uma das grandes vantagens, né, de poder estar próximo e fazer negócio, né, com uma grande corporação, né, o próprio Luciano falou, né, que o melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, então hoje vocês não são só investidores e sócios do negócio também, né, mas estão se tornando clientes, isso é muito bom, aumenta a MRR da startup, aumenta o número de clientes, então assim, é satisfação garantida, né. E o Marcelo, é um projeto que eu e o Alan, a gente tem, o Alan é o nosso CFO, né? A gente fala sobre ter o projeto que a Basic nos permite fazer agora, enquanto clientes, já há muito tempo, né? E a gente nunca conseguiu decolar. Então, além disso, ainda tem essa realização profissional, né? De por meio deles, que agora somos sócios, ainda realizarmos um projeto que a gente tinha na gaveta aqui. Show de bola, show de bola. Obrigado aí, Luciano e Elão. Sei que vocês têm uma agenda bem corrida aí, né? Estavam viajando aí também, então obrigado por ter cedido um pouquinho do tempo de vocês para contar um pouquinho para quem está ao vivo com a gente aqui. A gente que agradece. Faça do Marcelo as minhas palavras também. Obrigado pelo carinho, obrigado por estarem conosco, Luciano e Elon. Obrigado mesmo. Esses caras trabalham, trabalham. Só um pouquinho. Boa, é isso aí. Show de bola, acho que a gente pode liberar para perguntas aqui, né? Quem tiver dúvidas aí, pessoal, pode levantar a mão que a gente vai respondendo aqui. Perguntas direcionadas ao CVC, mas caso alguém tenha alguma pergunta específica para mim, para o Anderson também aqui, fiquem à vontade, que eu vi que no chat tem algumas coisas importantes aí. Daniel, manda tua pergunta aí. Opa, boa noite, Fabrício, boa noite, Anderson, Marcelo, pessoal, tudo bom? Queria fazer uma pergunta sobre os critérios de entrada na parte do faturamento. No nosso caso aqui, o nosso valor, a gente é um meio de pagamento, tá? Uma bandeira de crédito. A gente, valor transacionado, ultrapassa os 100 mil, mas nosso take rate é bem baixo hoje, principalmente porque a gente precisaria de investimento para automatizar e capturar uma margem maior. A gente seria eliminado ou vale a pena? Eu acredito que tem bastante sinergia com vocês, porque a gente trabalha, inclusive, com cartão de crédito para alunos na Unicamp usarem no bandejão. Então, a gente está mirando nesse grupo, nesse nicho de cartão de crédito direcionado para a educação, entre outros, né?
Então, vale a pena fazer a inscrição ou seria já eliminado como pelo robozinho, por exemplo? O Daniel, os 2 bets que nós fizemos, chegaram startups que não atendiam plenamente todos os critérios, tá? Então, a ideia da tese é mais para a gente ter um direcionamento, né, do que a gente também deseja que você alcance, né, daqui a pouco, né? Então, nós não estamos sendo 1 ou 0, tá, dentro do CVC, e a gente nem deseja isso. Eu vi até o pessoal perguntando ali de pré-seed, né, alguma coisa nesse sentido, né, mas tanto eu como o Marcelo como o Anderson, a gente tem olhado muito para o projeto em si, né. Primeiro, se ele gera uma sinergia de propósito com aquilo que a gente tem, com aquilo que a gente acredita, isso é premissa básica para nós, em relação a propósito, a realmente entender o negócio por aquilo que ele pode representar, mas não tem sido 1 ou 0, tá? A gente tem realmente olhado muito para o projeto em si, para aquilo que ele representa, para aquilo que ele pode transformar a realidade que ele pretende estar. Então, acho que seria muito bom você fazer a inscrição, sim, e dentro desse sentido, ter os outros critérios ali discriminados e, sobretudo, o propósito que a tua startup tem, para que a gente perceba o quanto que ela pode também dar match com aquilo que a gente acredita. Perfeito, obrigado, Fabrício. A gente também foi destaque no Inovativa de Impacto na área de fintechs nesse último... Parabéns, Daniel. Parabéns, muito legal, cara. Marcelo, se quiser complementar alguma coisa, Anderson, por favor. Não, acho que foi cirúrgico na resposta aí, Fabrício. Vamos liberar para o Wesley, então, perguntar. Olá, pessoal, boa noite. Boa noite. Peço desculpa aí, infelizmente eu não consegui pegar a conversa desde o início, mas eu consegui pegar uns 10 minutinhos aí atrás, e até a conversa, até a pergunta do Daniel Branco, que também vai esclarecer um pouco aqui a minha dúvida. Eu estou um pouquinho longe, eu estou aqui em Portugal, o meu negócio ele é um marketplace, não é uma plataforma de serviços, é o Grupo EA, encontreaqui.pt. É semelhante, é só para você ter ideia, é semelhante ao Get Ninjas aí do Brasil. E a minha dúvida ia na linha do que o Daniel explicou, aliás, do que ele acabou de fazer a pergunta, mas também por ser em euro, o meu valor aqui, o meu faturamento é em euro, e todo esse processo que eu tenho aqui é em euro. Vocês olham para essa mitigação do plano, se é real, se é euro, ou independente disso? A inscrição, eu posso fazer tranquilo, que eu posso ter alguma oportunidade, ou não, ou estamos olhando só para BR, ou só para cases aí mais perto de vocês, no caso? Wesley, obrigado aí pela pergunta. Tranquilo, pode se inscrever, a gente não coloca limitação geográfica, tá? Se de repente você enxergar que gera sinergia para uma internacionalização também, é algo que você pode colocar no teu projeto, né? Não sei o que você tem visto, né, em relação ao futuro da startup, o que você pensa de futuro, mas para nós não há problema em ser de fora, a gente pode sim avaliar a possibilidade, tá? A gente não está 100% preso à tese, acho que desde o primeiro bet, né, Marcelo, a gente tem sempre comentado isso, né, a tese é muito um norteador do que a gente deseja como cenário ideal, né? O cenário ideal para a gente realizar um investimento é esse, com esses critérios. Porém, a gente não está fazendo 1 ou 0. Tem algumas questões da tese que correspondem, outras não há problema, faz a inscrição. A gente tem um critério de seleção também, por isso que existe a entrevista, né, conforme o Marcelo disse, que é onde geralmente vai gerar uma sinergia, né, daquilo que nós temos aqui, que pensamos enquanto CVC, e aí, nesse sentido, a gente avalia se leva para o segundo
ponto para apresentar o pitch ou não. Inclusive, nesse sentido, as rodadas que a gente tem feito têm sido muito interessantes. Algumas até, né, Marcelo e o Anderson, eles até conseguem alguma agenda antes do pitch total para trazer a startup e a gente entender o momento, se é para agora, se é para daqui a pouco, né? Então tem sido uma jornada bem tranquila nesse sentido, sabe, Wesley? Boa, obrigado, cara. Só mais uma dúvida, rápido. Referente à internacionalização, assim, a gente está em contato com a Get Ninjas, né? A gente teve aí um movimento mais de €500 mil aqui em Portugal, em serviços, e isso chamou um pouco de atenção de alguns players aí no Brasil, e também aqui na França, que é aqui do lado. Isso influencia alguma coisa negativamente? Eu não tenho nada ainda fechado com ninguém, a plataforma é 100% nossa aqui em Portugal, é minha, né, no caso. Foi criada aqui por mim o desenvolvimento, toda a estrutura. Isso influencia negativamente se eu estiver conversando com outros players maiores a nível de aquisição ou não? Não, de forma alguma. Boa. A depender, isso pode até ser mais interessante. Tá bom. Obrigado, pessoal. Obrigado e desculpa aí E até, Wesley, que eu vou reforçar o que o Fabrício falou, a tese é startup das áreas de saúde, agroeducação, mais uma vertical com tecnologia em geral. Então, foi bem o que ele falou, eles não estão 100% presos à tese de só saúde e agroeducação. Tá? Soluções de base tecnológica como um todo, tanto que é aberto a inscrição, e depois a gente faz esse filtro e leva para eles algumas, foi bem exatamente até o que o Fabrício falou, algumas eu levei para análise até antes do BET, entendeu? Antes do olhar, conhecer, conversar com o founder, essa é uma grande vantagem e a liberdade que a gente tem de estar tão próximo a eles, entendeu? A gente, qualquer coisa que a gente enxergue algum nível de sinergia, a gente pode conversar, fazer uma conversa direta no meio do caminho, tá? Essa é uma vantagem que a gente tem. Boa, maravilha. O bacana disso é que, óbvio que tem as teses, como o Fabrício falou, para ser um norteador, mas aquelas startups, por exemplo, que estão com uma receita um pouco menor, mas estão com um crescimento rápido, um churn controlado, custo de aquisição baixo, por que o grupo integrado perderia daqui a pouco a oportunidade de investir nessas startups, né? Então, mesma questão do segmento ali, daqui a pouco é um segmento um pouco diferente, mas que entra dentro da parte de tecnologia ali, né? E que está crescendo rápido, está tendo um destaque no mercado, por que não investir também, né? Então, isso eu julgo ser muito inteligente, né? Ter a tese como norteador, mas também ter algumas exceções para poder investir em bons negócios. Boa. Obrigado, pessoal. Valeu. Vitor, manda tua Obrigado pergunta você. aí. Boa noite a todos. Boa noite. Então, eu vou fazer, não vou tomar muito tempo de vocês, mas eu tenho 2 perguntas para fazer aqui, que fiquei muito em dúvida. A primeira pergunta, eu primeiro vou explicar um pouco do meu projeto, né? Nós somos a Gate Gaming, somos uma tecnologia que possibilita os usuários jogarem qualquer jogo diretamente de qualquer dispositivo na nuvem, que é uma tecnologia 100% focada no público gamer. E aí, a nossa startup já faz 1 ano que nós ainda estamos passando pelo beta teste, pois nós queremos desenvolver uma tecnologia excelente para o público gamer. E estamos chegando perto de desenvolver essa tecnologia que nós chamamos de Cloud Console, que é basicamente um videogame na nuvem, não sei se vocês conhecem, Nintendo Switch, esses videogames na nuvem, esses videogames que são físicos. Nós literalmente desenvolvemos uma tecnologia que é um videogame na nuvem mesmo, que o cara ele entra ali, tem os jogos para ele jogar, ele clica para jogar o jogo dele e já abre, ele joga com um delay de 10 ms e 5 ms. E aí, por ser um projeto que está em beta teste ainda, nós não chegamos no faturamento de R$100 mil. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta ao Grupo Integrado. Se vocês estão dispostos a investir em uma empresa que é 100% focada em um público, digamos, grande, só que não muito bem visto. Eu vou estar no muito bem visto aí, porque eu sou gamer, eu jogo. Você joga? Então, aí a gente já fechou aí o negócio, hein?
Talvez não tanto com a frequência dos gamers, né? Mas, não, claro. Mas esse mercado você deve conhecer bem, o pessoal investe pesado nisso daí, né, cara? Eu acho que o Marcelo e o Anderson podem até contar, né, de uma das startups do primeiro batch, né, que eles trouxeram, né, e que nós tivemos o interesse de fazer o aporte. Nós assinamos, né, o primeiro contrato com eles de intenções. Então, para nós, Vitor, nós inclusive temos projetos aqui internos, tá, de gamificação na medicina, por exemplo, tá? A gente tem um portal que se chama Med Arcade, que é interno nosso, um projeto nosso, que inclusive a gente já teve até proposta de compra, tá, de outro grande grupo educacional, que nós não aceitamos, porque a gente acredita nesse projeto e a gente acredita muito nesse mercado, tá? Então, independente dessa questão que você coloca, né, do gamer, se a gente entender que vocês podem também gerar sinergia para a gente, claro, em alguns projetos que a gente tem internos, inclusive, ou pela plataforma de vocês, a gente conseguir enxergar que isso é um bom negócio, isso é bastante tranquilo. A questão dos 100 mil é como o Marcelo mencionou, né? Se a startup está organizada, ela está acontecendo, há uma perspectiva interessante de crescimento, de inovação no produto, né? A gente acredita que a questão do faturamento é algo que depois a gente consegue chegar. É algo retórico em si, né? Exato. Ok, muito obrigado, Fabrício. Boa. Vera Lúcia, manda tua pergunta para nós aí. Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Boa noite. Eu sou o CEO do Avatar da Saúde, um risk assessment, nós somos residentes aqui no Clube Itaú, e ouvindo aí os colegas falando, eu já tirei algumas conclusões e as minhas dúvidas já foram respondidas por vocês mesmos aí, tá? Tudo ok. Show de bola, show de bola. Obrigada. Lembrando a todos, né, que o QR Code está na tela aqui, eu vou enviar novamente ali no chat o link, então aproveitem para se inscrever ou pelo menos serem direcionados por formulário para dar uma lida ali e ver as informações que são solicitadas. Obrigado então, Vera, vou liberar para o Luiz, a gente acabou de falar, a gente falou indiretamente do Luiz aí, tá ele com a mão levantada aí, não tua pergunta, Luiz. Boa noite, pessoal. Eu queria mais agradecer ao Founders, ao Integrado. Agora, dia 21 de fevereiro, a minha startup vai fazer uma POC aí com vocês. A gente tem a tecnologia para gamificada e com inteligência artificial para treinamento de inglês, que a gente deu uma evoluída agora também. Estamos fazendo treinamento para pessoas com aspecto autista, né? Que até tem um pouquinho no time. Então, a gente buscou isso e a gente está recebendo uma ótima adesão, né? Inclusive, a gente está trazendo um rapaz que é da Boeing para ajudar na nossa programação. E o Founders, como o Integrado, foram os primeiros a ver um valor na gente. A gente é early stage, mas vocês abriram muitas portas, a gente só tem que agradecer. Esse é um caso legal. Inclusive, o Luiz está aí, eu não sabia que o Luiz estava aí. Ele estava aqui. Não, até para vocês entenderem o que aconteceu nesse caso, especificamente, que a gente criou algo que é completamente diferente, que não existe no mercado. Foi uma startup que foi para o BET, não foi selecionada para receber o investimento, mas a gente fez um MOU, a gente fez um memorando de intenções, dando um prazo para a gente conseguir apoiar ele no desenvolvimento, avançar com mentoria, exatamente o que a gente se propõe. A gente tem reuniões fixas com o Luiz aí ao longo dos últimos 4 meses, eu acho, né, Luiz? Tu e o Marcelo mais. Eu ando meio enrolado, não consegui participar de todos, já participei. Mas isso é o legal também. Não necessariamente pode ocorrer de ser negado, ou não ser aprovado o investimento, mas pode ser um que a gente comece um namoro, comece uma relação que a gente tem que dar o passo mais para frente. E se não der o passo positivo, pelo menos a gente está apoiando essa startup e ir além, né, Fabrício? Eu acho que isso é o mais importante de tudo. Portas que abre, que fazem toda a diferença. A gente sabe que o caminho é árduo, mas o trabalho de vocês é excepcional nesse caminho. Então, eu só vim agradecer mesmo, tá? E mostrar para os outros que tem muito caminho. Acreditem
quem está do outro lado, que eles estão aí para dar uma força para a gente, na medida do possível, né? A gente entende isso também. Obrigado. Legal. Obrigado Oi, mesmo. Vitor. O Vitor, foi o Luiz que eu citei aí, depois a gente falaria mais, mas o Luiz já apresentou o case aí. Oh, perfeito, hein? Muito obrigado. Show. Alexandre, fica à Olá, vontade pessoal. aí. Boa noite. Muito legal. Parabéns, Fabrício, né, por todas as oportunidades que você está trazendo para a gente. Eu queria entender um pouquinho como é que é a tese de ter um investimento, mas de contrapartida. Quer dizer, trabalhar no valuation, esses 300 mil define uma participação, é isso? Esse é o modelo? Alexandre, obrigado aí pela pergunta. A gente está trabalhando com um fundo até 5 milhões. A gente quer muito trabalhar com cheques de 300 para a gente ampliar um pouco e diversificar um pouco esse montante, né? Então, cheques entre 300, 500, são cheques de tamanho que a gente acredita que faz sentido para aquilo que a gente deseja com essa primeira perna do nosso CVC, que é de 5 milhões. A gente acredita que esse montante também nos dá a capacidade de realmente conseguir caminhar junto com quem a gente vai investir, né? Conforme o Anderson e o Marcelo disseram, né, a gente tem um time de 5 pessoas, cada um com uma experiência diferenciada, mas a gente tem um time também de background que a gente pode associar à medida que essas startups forem entrando, né? Então, essa perspectiva seria para a gente ter aí, nesses primeiros 2 anos, entre 8 a 10 startups, é o que a gente acredita que, por meio dele, é um número interessante para a gente para trabalhar. Por isso, essa ideia de cheques entre 300 e 500. Mais uma vez, a gente não se prende também somente a isso, tá, Alexandre? A depender da oportunidade, a depender do projeto, a gente também pode trabalhar com valores diferenciados. O Anderson mesmo já trouxe algumas propostas nesse sentido, né, e é só um ponto de partida o cheque nesse valor, tá? Mas esse valor, a gente já tem que chegar com valuation, ou isso faz parte do... Vamos lá que eu vou ajudar a resposta do Fabrício agora, Alexandre. A ideia, é que a gente consiga trazer dentro desse cheque equity na proporção entre 5%, 10%, no máximo de teto 15%, mas no geral a ideia é que fique lá com uns 10%, ok? Mas pode variar para menos ou pode variar para mais. E foi bem o que o Fabrício falou, não é só o cheque, né? Além, na verdade, o grupo integrado é um grupo... Eu posso abrir quanto vocês faturam um grupo por ano, Fabrício? É pública essa informação ou não? Sim, pode. Pode. Cara, eu faturo mais de 300 milhões de reais por ano, o grupo. Tá? Então, eles têm dentro da rede de empresas, não é só esse comitê que tem, mas eles podem ter algumas áreas específicas que a solução pode atender uma área específica, eles podem trazer esse grupo, tanto que a tese do grupo integrado é muito associada à nossa tese de Smart Money, não é só o dinheiro, é exatamente a questão de poder abraçar a startup, fazer, por exemplo, o que aconteceu com o case da Basic, que eu não vou abrir aqui em relação ao valuation, mas eles entraram no valuation super descontado. Mas exatamente por essa super oportunidade, vocês viram o grau de satisfação do pessoal da Basic, né? Então, é exatamente sobre isso. Não é sobre dinheiro, é sobre conexões, sobre oportunidade de gerar negócio, sobre oportunidade de proporcionar crescimento. É isso que está me interessando muito, né? Eu acho que é uma grande parceria, né? Exatamente. Ok, obrigadão. Tudo de bom para vocês. Obrigado, Alexandre. Só para falar que é GPS Med, só para... Tá. Da área da saúde, né, Alexandre? Isso, bastante sinergia com a tese. Legal. Show de bola. Éder, manda tua pergunta aí. Boa noite a todos. Parabéns, Marcelo, Fabrício, Anderson. Não sou da comunidade, mas fui indicado pela comunidade, mas logo devo entrar aí. Parabéns pelo trabalho que vocês têm feito. Eu sou aqui do interior de São Paulo, perto de Campo Mourão, Assis, fica aqui na divisa.
Nós lançamos uma startup com o Google no ano passado, a SuperSign. Esse mercado de assinatura digital é um dos que mais tem crescido no mundo, né? A DeForSign foi vendida recentemente, o ano passado. Então, a minha pergunta é no sentido de a gente está dentro do Google Campus e agora no InovaBra, do Bradesco, lá em São Paulo também. E a minha pergunta é um pouco genérica, mas a gente se enquadra, ora, como Legal Tech, por conta de estar atuando na área jurídica, mas é uma tech, uma empresa tech, um SaaS, né? Se também ali nessa vertical de tech que vocês estão, essas outras subdivisões, como Legal Tech, que é o nosso caso, e se vocês chegaram a olhar esse segmento, como tá, porque assim, só para finalizar, eu sou muito empreendedor do arroz com feijão, eu brinco, eu sou da tese de copiar algo bem feito, porque copiando você pode chegar num lugar muito grande do que só estar olhando o unicórnio, né? E esse mercado é de 7 bilhões por ano de dólares global, vai chegar a 40 bilhões, então tem um potencial grande, como que vocês também estão vendo e o que nos interessa é por ser do interior. A gente está em São Paulo, está olhando outros fundos também, mas buscando mais o smart money mesmo, que sozinho a gente não constrói nada mesmo, né? Legal, Éder, legal, parabéns aí. A Basic também estava no InovaBra, né, lá do Bradesco, né? E parabéns pelo projeto. Isso para a gente é a inovação copiada, né? Vamos falar assim. A gente tem um exemplo aqui em casa, tá? A gente tem uma startup aqui de transporte que está indo muito bem na cidade, que a ponto de não ter mais Uber, por exemplo, tá? Então, aqui no nosso quintal, a gente tem o Ike-Fome aqui em Maringá, do lado também, a gente conhece todo o pessoal lá, que tem ganhado um mercado enorme, comprado agora pelo Magalu, né, que também foi aqui do lado, né, e a primeira coisa que vem é, por que você vai fazer se tem o iFood, né, e o cara fez e a coisa andou, né. Então, para nós, isso não tem nenhum problema, tá, o que a gente quer ver muito é realmente potencialidades, né, propósito, né, dentro da empresa, e a gente valoriza muito a questão de realmente pessoa do sócio, né, com o Elon e com o Luciano, isso aconteceu de uma forma muito grata, com o Anderson e o Marcelo, desde o início, isso aconteceu também de uma forma muito grata. Então, o Anderson sempre diz, né, é mais do que negócio, né, e isso realmente não é falácia, sabe, é muito do acreditar, do olho no olho, né, e como você está aqui perto, cara, assim, para a gente gerar essa sinergia é bem mais tranquilo, né, você pode vir fazer uma visita, a gente se conhecer, quando a gente estiver passando por aí também, vai ser ótimo a gente se conhecer, trocar ideias, e quer por esse negócio, quer por outra coisa que talvez você venha pensar, tá? Eu vou completar a fala do Fabrício, só para vocês entenderem como é que a gente chegou hoje a ajudar a apoiar o CVC deles. A gente foi lá tentar negociar, apresentar o nosso projeto do Young Founders, que um membro do Prime fez a conexão. E daí, quando a gente fez a apresentação do que era o Founders, o que tinha por trás do Angel também, eles falaram assim, vocês não querem nos ajudar a construir o nosso CVC? E assim a gente começou a história. Né? Que bacana. É assim mesmo. Pela cumbre, né? Pela cumbre, né? Exatamente. Pela cumbre. Pela cumbre. Isso aí. Exatamente. Wagner, manda a última pergunta, então, que a gente vai liberar o Fabrício. Ficou aqui, passou uns minutinhos aí. Você deu tempo para nós, manda a última pergunta aí, daí depois eu faço uma chamada final aí, incentivando vocês a se inscreverem. Olá, galera, boa noite, tudo bem? Estão me ouvindo aí? Super. Sim. Legal. Pô, parabéns pela live, foi super legal. Muito rica, eu acho que tem informação aqui que vale para todas as etapas, né? Eu tenho uma startup de inclusão produtiva através da educação, uma startup de impacto, onde a gente trabalha geralmente ali com B2B, mais ESG, sustentabilidade e formação de mão de obra qualificada. E a gente também tem projetos de governo, B2G, para construção de política pública. A minha pergunta, na verdade, é para o Fabrício.
A gente, o ano passado foi o nosso primeiro ano operacional, a gente teve um ano bom, assim, a gente faturou um pouco mais de 1 milhão, e a gente tem esse ano já mais de 10 milhões já de contrato. E no meio disso, o CVC da Ânima teve algumas conversas com a gente teve umas 3 ou 4 rodadas de pré-due diligence, vamos chamar assim, com eles, mas eu senti uma certa dificuldade num negócio até que eu entendo, porque a gente, tanto eu quanto os outros investidores e co-founders, nós vemos o mercado de tecnologia e transformação digital de grandes empresas. Inclusive, eu participei da construção de 2 CVCs, de grandes grupos empresariais. Eu sei mais ou menos a dificuldade que a gente tem, mas a minha pergunta é, quando você pensa em modelos tradicionais, né, que tentam criar um CVC para fazer conexão com o ecossistema e tudo mais, a gente, claro, vê uma oportunidade incrível de você fazer o smart money e tudo mais, mas eu sinto que as empresas tradicionais não conseguem fazer muito a conta certa do múltiplo, né, e do valuation das startups, porque é um jogo um pouco diferente, né? Quando você vai fazer um múltiplo, um valuation ali de um negócio de private equity, por exemplo, de um M&A ou alguma coisa assim, você faz uma conta um pouco diferente da conta que você deveria fazer de um valuation de venture capital, né? E eu sinto uma dificuldade grande tanto que eu nem participo mais, cara. Quando um CVC fala com a gente, eu já falo, ixi, deixa pra lá, vou perder tempo com isso daqui, porque os caras são muito tradicionais. Então, minha pergunta para você, Fabrício, é essa, assim, como que vocês se prepararam para falar com as startups e para também ser atraente, não só para aquela startup que é muito early stage ainda, e que precisa até mais do smart do que do money, que aceita entrar num grande grupo, mas vocês querem alguma estratégia para atrair ali startups de alto crescimento e que tenham uma certa maturidade, já tem um product market fit melhor? Qual a estratégia de vocês para conseguir se tornar atraente para esse cara, né? Esse empreendedor que não necessariamente vai valorizar tanto a história de vocês, aliás, parabéns, mas que às vezes, de fato, trazer o cliente com o melhor dinheiro faz mais sentido para ele do que trazer o smart money, entendeu? Não sei se ficou claro a minha pergunta. Tá? Legal. Antes do Fabrício responder, eu fiquei curioso. Quanto é que vocês faturam hoje, se te permite responder? A gente está faturando agora, acho que tem um MRR de 500 mil, 400 para 500 mil reais. E a gente tem sido bem, assim, 20%, 25% por mês. Legal. Muito Parabéns, bom. legal, bacana. Legal. Fabrício, tudo contigo. Wagner, obrigado pela pergunta, parabéns pelo projeto. Se está atraindo ânimo é porque o projeto é bom, né? Aqui, Wagner, a gente tem o nosso presidente do conselho, que é o Pedro, é um investidor em série, é um empresário com muita bagagem, né? E que diversifica investimento. Então, o Pedro é uma pessoa que se preparou muito para esse tipo de situação. Então, esse é o nosso presidente do conselho, tá? Do outro lado, nós temos o Jefferson, que participou do maior M&A do Brasil, que foi na educação, que foi a Cesumar com a Vitro, né, que tem uma baita experiência, porém, não tem startup, certo? Que foi a tua pergunta. E aí, o que nós fizemos? A gente precisa aprender com quem conhece esse mercado. Por isso, a gente foi atrás do Anderson e do Marcelo, e nós passamos metade de 23, antes do lançamento do CVC, tendo consultorias, nos preparando para esse momento. Então, o Anderson, tanto virtualmente como presencialmente, esse grupo de 5 pessoas, né, que a gente mencionou no início, todos nós fomos preparados pelo Anderson antes do lançamento do nosso CVC, antes da gente fazer essa imersão. Então, nós entendemos que a gente não podia vir com a cabeça que você descreveu. A gente precisava realmente entender esse mercado, a gente precisava se preparar para isso, porque senão a gente ia entrar e a gente não ia ter confiança de investimento em ninguém que futuramente batesse a nossa porta, ou que a gente batesse a porta dessas empresas. Rapidinho, só para você perceber, Wagner, nós fizemos 2 investimentos antes do Anderson, tá? E 2 investimentos em startup. Os 2 deram super certo, os 2... Hoje, por exemplo, os 2 faturam perto de 10 milhões, tá? Os 2 investimentos que a gente fez. Nós chegamos para o nosso presidente do conselho e falamos assim, ó, já gastamos toda a nossa cota de sorte
nesses dois. Não tem mais o que buscar de sorte. Agora a gente precisa se preparar para os próximos. Você quer continuar com isso? Quer. Então a gente precisa se preparar para isso. Aí foi onde a gente buscou, né, o Anderson, buscamos o Founders. Não era um projeto já escrito, né, Anderson, mas a gente foi escrevendo o que a gente buscava, o que a gente queria. E o mais legal, né, como que a gente conheceu o Anderson? Até falei da Cumbre aqui, né? A Cumbre foi uma startup que a gente encontrou para a nossa vertical de agro. E nós nos tornamos clientes da Cumbre, né, como vertical de agro. E a Cumbre nos indica o Founders para um projeto que a gente tinha de inovação de geração de startup com os alunos. Então, olha como a coisa vai se desenhando, né? E aí, nós realmente procuramos essa formação justamente para que o nosso CFO, né, o nosso CEO, tivesse essa imersão de como acontece a valoração, como acontece o valuation de startup, que realmente é totalmente diferente do mercado que a gente que é ensino, né, que é educação. O Pedro, que tinha muita bagagem com outro tipo de negócio, mas aí nós buscamos essa preparação justamente para não acontecer isso que você descreveu aí. O Wagner, eu vou te ajudar agora um pouco na resposta. Poderia até entrar com uma apresentação aqui, até seria legal entrar com a apresentação, mas eu me convidaram para entrar na Anjos do Brasil no final de 2016, eu entrei em março de 2017. Deu a coincidência de no ano de 2018, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 7 anos seguidos, eu ficar entre os 10 investidores Anjos do Brasil, junto com Kepler, Camila Farani, assim por diante. Eu consegui botar o unicórnio no portfólio quando a gente vende a empresa do Marcelo para a Vetex 50 dias antes da IPO a 3,7 bi de dólar. Então é legal que tu está bem assessorado, assim, se tu vier para dentro, tem uma história legal, tem um time legal, e não é só grana. Eu acho que isso é o mais importante para todo mundo que está aqui na sala. Dinheiro, hoje no mundo de Venture Capital, dinheiro, no meu ponto de vista, é commodity. Mas quem é que consegue te entregar algo a mais? Porque mais algo também que a gente sempre fala, melhor dinheiro é o dinheiro do cliente, mas nunca esquecer que dinheiro acaba. E as pessoas que estão contigo, se estão contigo de verdade, esses cérebros vão atrás de tudo para fazer a coisa dar certo, fazer a coisa acontecer. E é isso que a gente está se propondo a fazer. Tanto que a gente criou o Founders Club exatamente com esse propósito. Hoje somos um grupo de mais de 570 fundadores de startups no grupo. Nem todo mundo vai receber investimento, mas como é que a gente ajuda essas pessoas a se desenvolver, se conectar com empresas, gerar negócio? Eles geram muito negócio entre eles também. Então, acho que é muito mais do que tão somente investimento, é sobre pessoas. Cristo, obrigado aí pelo teu tempo e disponibilidade. Agora a gente se encontra de novo aí com as startups no Pitch Day, né? Exatamente, pessoal. Vamos realizar as inscrições, vai ser um prazer ter vocês lá. Vou deixar meu LinkedIn também, tá, Marcelo? Boa, pode colocar o LinkedIn aí, o pessoal já se conecta. Então, pessoal, se inscrevam ali, a gente vai divulgar também nos grupos, em todos os grupos ali, as inscrições, vai ser comunicações por e-mail também. A gente vai fazer aquele nosso papel de dizer, as inscrições estão acabando, né? Então, já vou avisar isso para vocês, mas não deixem para a última hora. Feriado, carnaval, então, embora tenha o nosso cronograma aqui, façam o mais rápido possível para poder garantir aí a inscrição de vocês no período vigente, beleza? Então tá, valeu pessoal, um abraço para todos aí, uma ótima semana, estamos juntos aí, segunda-feira que vem estamos ao vivo novamente. Boa noite, pessoal, obrigado pelo tempo. Um abraço aí, pessoal.